Depois de entender como o TikTok transformou a forma de ouvir e de fazer música, uma nova pergunta surge. E quem não está ou não usa as redes sociais para divulgar o trabalho? Muitos artistas já adaptaram as promoções de suas músicas focadas em dancinhas, challenges e outras estratégias que chamam a atenção dos usuários dentro da plataforma. Mas para muitos artistas independentes, estar no TikTok não é uma questão de preferência ou de posicionamento, e sim de tempo. Com rotinas apertadas, acúmulo de funções e a necessidade de equilibrar a música com outros trabalhos, a plataforma muitas vezes acaba ficando em segundo plano. E no cenário atual, isso pode custar a visibilidade de alcance. Então ele tá virando uma rede de música já. Se já é que não virou, né? Então, eu acredito que eu perco, né? Eu perco sim não tá usando, mas no momento, assim, às vezes eu nem tenho botão, por ser uma artista independente, ter que revezar muita coisa, entendeu? Tem meu trabalho também com a barbearia. Então, eu tento focar só em um para tentar fazer aquilo ali bem feito. E de repente, se acabar que eu viva só da música, aí eu começo a explorar outras coisas também, como o TikTok. A fala do Renan mostra o ritmo acelerado que muitos artistas enfrentam hoje. E esse ritmo é consequência de uma indústria que passou a tratar a música como entrega imediata, algo que precisa funcionar rápido e gerar números. É nesse movimento que começamos a entender de onde vem tanta pressão sobre os artistas. Mas tinham o critério artístico. Chegou um dado momento que as gravadoras, a indústria fonográfica, abriu mão do critério artístico e ficou simplesmente com o critério comercial, para vender. E aí, as televisões estão a serviço dessa indústria, tá tudo, a internet está a serviço dessa indústria. O que a Socorro aponta aparece claramente no cenário atual. Nas redes sociais, viralizar, gerar números e manter o engajamento muitas vezes pesa mais do que qualquer critério artístico. E essa lógica cria uma pressão constante, especialmente sobre artistas que não conseguem acompanhar o ritmo frenético que a internet exige. Só que existe outra camada nessa discussão. Para muitos músicos independentes ou que ainda estão construindo a carreira, ficar fora das plataformas significa algo simples e tudo: não ser visto, não ser descoberto, não existir para o algoritmo. Que para mim, de novo, é um grande tiro no pé. Eu acho que você não pode depender delas, mas a gente tem que entender que hoje é a forma que você atinge o público, é a forma que você se conecta com o público. Igual eu já vi muita gente assim que eu gosto de acompanhar e fica até chateada, né, com esses pontos de vistas, falando que, tipo, nós gostamos de artistas que não são influencers, que não postam conteúdo. Eu falei, poxa, muito legal. A Lorde ficar um ano sem postar conteúdo é uma coisa. Ela vai ter a base de fãs dela. Quando ela vir com o álbum novo dela, vai ser hit, vai estar nas paradas e tá tudo certo. Eu fazer isso é outra. Se eu sumir por um ano, tipo, ninguém vai ir atrás. A fala da Tulane abre espaço para uma questão essencial. Não se trata apenas de usar ou não o TikTok. A dúvida real é: como continuar fazendo arte sem precisar se moldar às formas tiktokizadas? Músicas mais curtas, refrões pensados para trends, estruturas criadas para durar 15 segundos. A visão da Domênica sobre esse equilíbrio ajuda a colocar a conversa de volta no centro. Eu acredito que é aprender a se apropriar. Essa coisa de não entrar ou de não fazer parte, quando você tá falando não só de ser artista de reggae, mas de você ser artista, de você ser músico, a gente precisa se adaptar. O que a gente não pode é ser engolido pelas tentações e propostas que são colocadas o tempo todo nesse nível de euforia e ansiedade, porque as redes elas passam. Algumas delas simplesmente param, que nem chegou uma fase que eu acredito que todo mundo falava assim: "Nossa, será que um dia o Facebook vai acabar?" Persistiu porque foi interessante e a gente sabe que tem muita coisa por trás. Adaptação não é sinônimo de submissão. O TikTok pode até ditar atualmente os novos formatos e padrões das maiorias das músicas para viralizar com mais facilidade. Mas isso não significa que o artista precisa moldar suas obras a essa lógica. Talvez o problema nem esteja no aplicativo, e sim na forma como interpretamos o que significa viralizar. Mas essa busca por originalidade ganha um novo desafio quando entra em cena o avanço da inteligência artificial no meio musical.
E não é uma preocupação pequena. Segundo o relatório IMS Business Report 2025, cerca de 60 milhões de pessoas já utilizaram ferramentas de IA para criar músicas. Para quem trabalha no ramo musical, esse movimento acende um alerta imediato. Que aquilo é, né, de inteligência artificial, não vai ter nenhum isso não vai prejudicar o artista, porque ele está declarando, ele não está mentindo, ele não está enganando. Eu confio que quando você tem uma comunidade e aí, claro, comunidade é o quê? Aquela pessoa que segue, que gosta, que acompanha, que conversa, aí é isso. Agora, se for uma coisa que estoura a bolha, e você simplesmente faz coisas incríveis, mas não posiciona ali como sendo mesmo de inteligência artificial, pode haver uma questão, um problema. A fala da Tati toca em um ponto essencial. A IA não é o inimigo da arte. Ela pode sim ser uma ferramenta poderosa, desde que usada com transparência. E quando essa clareza existe, a tecnologia deixa de ser uma ameaça e passa a funcionar como apoio. Para muitos artistas, usar a IA de forma consciente, seja para testar arranjos, rascunhar ideias, experimentar timbres ou agilizar partes técnicas da produção, não diminui a criatividade humana. Pelo contrário, pode liberar tempo e espaço para que o artista se concentre justamente no que só ele pode entregar. Então você joga a letra lá, você compõe a letra, joga a letra lá com a sua produção, com o beat, e ele já te dá uma voz ali qualquer, você escolhe se é homem, se é mulher, se é um coral, se é... E com uma melhor maneira de você estar cantando aquela música, entendeu? Qual tom você usar, onde, qual vai ser o refrão. Então a IA já tem essa parada aí. Para artistas independentes como Renan, a inteligência artificial pode até oferecer atalhos técnicos, como indicar o tom, refrão, caminhos vocais. Mas ao mesmo tempo, levanta uma dúvida que vai muito além da ferramenta em si. Até que ponto essa praticidade interfere no processo original e criativo? Essa é uma preocupação de vários profissionais, especialmente quando o uso da IA impacta a produção e a identidade artística de quem cria. Isso já mostra um certo bloqueio criativo. Não vou dizer bloqueio, mas isso já mostra uma perda de originalidade, assim, uma perda de autenticidade, daquela coisa de eu vou produzir aqui algo que eu sei que vai ser de massa, que todo mundo vai curtir, mas não necessariamente é a minha verdade, é o que eu gostaria de pôr no. Ana toca num ponto sensível. Quando a busca por alcance vira regra, a música passa a seguir um formato quase previsível. O que funciona no algoritmo se repete. As produções começam a soar parecidas, e a originalidade, aos poucos, perde espaço dentro da própria indústria. E é justamente nessa brecha, criada pela pressão por rapidez, repetição e padronização, que os artistas feitos por inteligência artificial começam a se inserir. They say time heals, but they ain't in this skin. They didn't love you like I did. Hoje, já existe um ecossistema inteiro de músicos virtuais. Shania Monet, Annie Blue, Junior Sky, Tocana, Velvet Sundown. Nomes que parecem parte de uma nova cena musical, até lembrarmos que nenhum deles existe de verdade. Sexo gostoso na Cracolândia. Tem um canto sem luz na cidade de São Paulo. Um dos casos mais curiosos é o da Tocana, cantora de sertanejo criada por IA em 2024, que viralizou com uma versão de Empire State of Mind ao estilo sertanejo, incluindo um bico de tucano como parte da sua estética digital. E Tocana não está sozinha. Dust on the wind, boots on the ground. Em 2025, a banda virtual The Velvet Sundown ultrapassou 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, com São Paulo entre as cidades que mais escutam o grupo. Tudo isso sem nenhum integrante humano. A popularização de projetos musicais criados por inteligência artificial escancara uma consequência inquietante. Essas criações digitais já competem e às vezes superam artistas reais em alcance, engajamento e sucesso nas plataformas. Ao combinar voz, letra, identidade visual e até videoclipes gerados em questão de minutos, a IA produz produtos tão polidos e vendáveis que parte do público nem percebe a diferença. E os dados confirmam essa confusão. Um estudo da Ipsos para a Deezer de 2025 revelou que, em um teste às cegas com 9 mil pessoas que em 8 países, incluindo o Brasil,
97% não conseguiram distinguir uma música criada por IA de uma produzida por humanos. Ou seja, a disputa pela atenção já não é apenas entre artistas, mas entre artistas e algoritmos. E não são só os criadores independentes que lidam com essa nova realidade. As próprias gravadoras já abraçam o uso da IA nos bastidores. Segundo o relatório da Wi-Fi Talents, publicado em junho de 2025, 65% das gravadoras utilizam tecnologias de inteligência artificial para analisar dados, prever tendências e até identificar possíveis novos talentos. A gente usa ChatGPT para gerar algum conteúdo, a gente usa ou para parte de gestão e insights, por exemplo, você pega números de charts e joga, por exemplo, no ChatGPT, ele vai te dar informações legais, até para apoiar estratégias de lançamento, para pesquisa de tendências, pesquisa de comportamento, mais nesse sentido do que para criação de coisas artísticas ou de segmentação. Então, eu acho que assim, a gente gosta de sempre ter uma camada humana depois dessa parte da inteligência artificial para filtrar, para fazer uma curadoria. Então, se dentro das gravadoras a IA já virou ferramenta diária para análise de métricas, organizando lançamentos e sugerindo tendências, no TikTok ela se tornou ainda mais decisiva. Cara, eu acho que sim. As músicas são um elemento, assim, um catalisador para poder gerar mais cliques, gerar mais público, gerar mais fãs, né? Muito. Eu acho que sim. Muito. Eu acho que a Taylor Swift, ela foi um exemplo disso, de que, tipo, ela foi lançando álbuns que são todos iguais só pra viralizar, pra fazer sucesso no TikTok em corte de edit. Eu acho que vai seguir assim mesmo, porque viralizar no TikTok já automaticamente é um sinônimo de sucesso praticamente, porque a música já vai lá pra cima em todas as plataformas, então acho que fica uma tendência mesmo. Para alguns artistas, o TikTok vive um auge que não pode durar. Para outros, o problema não é a plataforma, e sim o ritmo de produção que ela impõe. Agora a gente está começando a entrar na era em que as inteligências artificiais são artistas, e que para um cara fazer uma música, um álbum de um artista inteligência artificial, ele vai demorar uma semana, nem isso, um dia. E que um artista ele demora um ano, mais de um ano às vezes. A gente tem cada vez mais incertezas de qual vai ser o futuro próximo, de como a gente consome música, de como isso vai acontecer. A lógica acelerada do TikTok, com ciclos curtíssimos e tendências descartáveis, amplifica a sensação de saturação. Ah, satura. É igual o morango do amor. Saturou, né? Tipo, passou 2 semanas. Então, acho que satura. Pode ser que um dia mude, ou seja, outra plataforma. Pode ser que, sei lá, não seja mais TikTok. Ou ainda continue TikTok, mas seja outro estilo. Mais uma hora enjoa. A gente vai mudar isso aí, com certeza. Mesmo diante da visão negativa que os cantores têm sobre essa influência do TikTok na indústria musical atualmente, há olhares otimistas em relação ao futuro deste cenário. Tem quem enxerga a plataforma como um espaço que tem muito fôlego ainda. Acredito que, vou falar, daqui para 5 anos, pelo menos ainda, eu acredito em mais, na verdade, mas eu vou ser mais ponderada. Ainda continua sendo sucesso, porque de alguma maneira a música ela normalmente é associada a um repertório, a um conteúdo que conecta ali com a produção do criador. Então, favorece que aquilo, inclusive, tenha um entendimento completo, muitas vezes. Então, hoje, pelo menos, eu vejo que as músicas são super apresentadas assim para os usuários e é muito legal